Desesperada e coberta de lama, ela aceitou a ajuda do desconhecido montado a cavalo. E jamais imaginou que aquele homem rústico guardava segredos que transformariam sua vida para sempre. O barro escorregava entre os dedos de Denise, enquanto ela empurrava o para-choque traseiro pela 5ª vez. Seus tênis brancos, que um dia foram brancos, afundavam na lama vermelha da estrada. O carro não se movia nem 1 centímetro. Por favor, por favor, por favor! A súplica saía entre dentes cerrados, misturada ao suor que descia pela testa. Dentro do carro, o choro dos gêmeos aumentava de volume. Pedro e Pietro, apenas 10 meses, berravam presos nas cadeirinhas do banco traseiro. Denise largou o para-choque e apoiou as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. Ao redor, apenas mata e o silêncio sufocante do interior de Goiás. Que ideia idiota! Murmurou para si mesma, limpando o rosto com o antebraço e espalhando ainda mais barro. Pegar atalho, economizar tempo. Genial, Denise. O choro dos meninos ficou mais agudo. Pietro começou a tossir. Aquela tosse que vinha antes do vômito quando chorava demais. Já vai, meu amor, já vai. Ela correu até a porta traseira, cambaleando na lama. Abriu e pegou Pietro no colo, depois Pedro. Os dois grudaram nela, molengas e exaustão. Suas roupinhas estavam encharcadas de suor. Xi! Mamãe tá aqui. Mas ela também estava acabada. 3 horas tentando desatolar o carro sozinha. Celular sem sinal. Última casa que viu ficava uns 5 quilômetros para trás. Carregar 2 bebês até lá era impossível. O céu, que estava limpo quando ela atolou, agora começava a escurecer no horizonte. Nuvens pesadas se acumulavam, trazendo o cheiro inconfundível de chuva forte. Não agora. Denise olhou para os lados desesperada. A estrada de terra se esticava em linha reta para frente e para trás, sem uma alma viva à vista. Apenas o barulho dos meninos e o vento começando a soprar mais forte. Ela abraçou os dois contra o peito, sentindo as lágrimas quentes queimarem seus olhos. Fugir de São Paulo parecia a decisão certa há 1 semana. Voltar para Rio Verde, para perto da mãe, recomeçar longe das memórias ruins, longe dele. Mas agora, ali, coberta de barro com 2 bebês nos braços e uma tempestade se aproximando, parecia a pior ideia da sua vida. O som veio de longe. Um barulho ritmado, abafado. Denise levantou a cabeça, tentando identificar. Cascos. Um cavalo surgia na curva da estrada, vindo na direção dela. O animal era grande, marrom escuro, e o homem montado nele tinha ombros largos, chapéu de couro puxado para baixo escondendo o rosto. O coração de Denise disparou. Estrada deserta. Homem desconhecido. Ela completamente vulnerável. O cavaleiro puxou as rédeas a poucos metros dela. O cavalo bufou, batendo os cascos na lama. O homem levantou a cabeça, revelando um rosto marcado pelo sol, barba por fazer, olhos escuros que a estudavam com expressão indecifrável. Carro atolado. A voz era grave, arrastada. Denise recuou meio passo, instintivamente apertando os meninos contra si. Tá tudo bem, já vou resolver. O homem olhou para o carro enterrado até o meio das rodas, depois para ela coberta de barro dos pés à cabeça, depois para os 2 bebês chorando. Uma sobrancelha se ergueu. Tá mesmo? Ela sentiu o rosto queimar. Alguém já vem me buscar. Quem? Um reboque. Aqui? Ele olhou ao redor da estrada vazia com uma expressão que beirava o divertimento. Que reboque vem até essa estrada? Denise não respondeu. Pietro começou a chorar mais alto, se contorcendo no colo dela. O homem suspirou, desceu do cavalo com um movimento ágil. Era alto, muito alto. A camisa manchada de suor grudava no corpo definido pelo trabalho pesado. Botas sujas até a metade da canela. Fica aí, ordenou caminhando até o carro. Eu não pedi ajuda. Ele a ignorou completamente. Inclinou-se para olhar as rodas traseiras, chutou o barro, testou a firmeza do solo ao redor. Abriu a porta do motorista e olhou lá dentro. Chave na ignição. Olha, eu não sei quem você é, mas... Frederico, ele disse simplesmente. E você tá atolada na minha cerca há umas 3 horas.
Vi as marcas de pneu quando passei de manhã. Denise piscou. Sua cerca? Tudo isso aqui. Ele fez um gesto amplo abrangendo os pastos ao redor. É meu. E essa estrada corta minha propriedade. Eu não sabia, eu só... Não tô cobrando pedágio. Ele voltou ao cavalo e pegou uma corda da sela, só querendo saber se vai aceitar ajuda ou se prefere dormir aqui com os meninos. O primeiro trovão roncou ao longe. Os bebês se assustaram e recomeçaram o berreiro com força total. Denise fechou os olhos. Orgulho era luxo que mãe sozinha não podia ter. Aceito a ajuda. Frederico assentiu. Bota os pequenos no carro, fecha as janelas. Ela obedeceu, acomodando Pedro e Pietro de volta nas cadeirinhas. Eles protestaram, bracinhos esticados para ela, rostinhos vermelhos de tanto chorar. Só um minutinho, meus amores, só um minutinho. Quando saiu, Frederico já tinha amarrado a corda no para-choque e estava fixando a outra ponta na sela do cavalo. Você vai usar o cavalo para puxar? A não ser que você tenha um trator aí na bolsa. Ela o viu montar novamente, ajustar a posição na sela. Quando eu mandar, você acelera. Devagar, se não enterra mais ainda. Denise entrou no carro, mãos tremendo enquanto segurava o volante. Pela janela traseira via Frederico posicionando o cavalo, testando a tensão da corda. Agora! A voz dele cortou o ar. Ela pisou no acelerador. O motor rugiu. As rodas giraram, jogando barro para todos os lados. O carro sacudiu, mas não saiu do lugar. Mais devagar! Sente o carro, não força! Denise tentou novamente. Dessa vez, sentiu o veículo se mover, apenas alguns centímetros, mas era movimento. O cavalo de Frederico puxava com força, músculos tensos, pescoço esticado. Isso! Continua, continua! Com um solavanco final, o carro se libertou da vala de lama e parou em terreno mais firme. Denise soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Frederico desceu, desamarrou a corda, aproximou-se da janela dela. De perto, Denise pode ver que os olhos escuros tinham pequenas rugas nos cantos. De muito sol, ou de muitos sorrisos. Era difícil dizer com a expressão séria que ele mantinha. Obrigada, ela disse, sincera. Para onde está indo? Rio Verde, centro da cidade. Ele olhou para o céu carregado. Não vai chegar. São só 15 quilômetros. A chuva vem forte. Essa estrada vira rio em 10 minutos. Ele apontou para o pneu dianteiro. E isso aí tá arriado. Deve ter rasgado quando atolou. Denise saiu do carro para verificar. Ele estava certo, o pneu estava completamente murcho. Eu tenho o step que vai atolar de novo na primeira poça. Frederico já estava voltando para o cavalo. Vem. Para onde? Minha casa. Fica a 2 quilômetros. Você troca o pneu lá. Espera a chuva passar. Eu não posso ir para a casa de um estranho com meus filhos. Ele a encarou, e pela primeira vez algo parecido com impaciência cruzou seu rosto. Então fica. Quando a água subir, os meninos vão adorar nadar. Montou no cavalo e começou a se afastar. Denise olhou para o céu, para a estrada deserta, para os bebês no banco de trás, para o pneu murcho. Espera! Frederico puxou as rédeas sem se virar completamente. Como eu sei que posso confiar em você? Ele finalmente olhou para trás. Não sabe, mas eu também não sei se posso confiar que você não vai roubar minha prataria. Apesar de tudo, Denise quase sorriu. Pode ir na frente, se ele disse. Eu vou atrás. Primeira porteira à direita, depois segue a estradinha até ver a sede. Denise entrou no carro, coração batendo acelerado. Estava tomando a decisão certa? Não tinha certeza. Mas ficar ali definitivamente era a errada. Ligou o motor e começou a dirigir devagar, o carro mancando com o pneu furado. Pelo retrovisor via Frederico atrás, montado no cavalo, mantendo distância. As primeiras gotas de chuva começaram a cair quando ela passou pela porteira. E então viu. A casa não era uma casa. Era uma mansão. Construção enorme, estilo fazenda antiga, com varandas largas e dezenas de janelas. Ao redor, currais organizados, galpões, até uma piscina. Denise pisou no freio sem querer. Frederico passou ao lado dela, seguindo em direção aos estábulos. Quem é esse homem, afinal? Sussurrou para si mesma.
enquanto a chuva começava a cair com força sobre o teto do carro. Está curtindo a história? Faz uma pausinha rápida e me conta nos comentários de qual cantinho do Brasil ou do mundo você está assistindo. Quero conhecer um pouquinho de você também. Agora vamos voltar à nossa história. A chuva martelava no telhado como se quisesse perfurá-lo. Denise estava parada na varanda enorme, ainda segurando os 2 bebês, ainda coberta de barro, olhando para a porta de madeira maciça na sua frente. Frederico havia desaparecido nos estábulos assim que ela estacionou embaixo do alpendre. Não deu instruções, não disse pode entrar ou espera aí. Simplesmente foi cuidar do cavalo e a deixou ali, pingando lama no piso de cerâmica portuguesa. Talvez a gente devesse voltar para o carro, Denise murmurou para Pietro, que finalmente tinha parado de chorar e agora observava a chuva com olhos arregalados. A porta se abriu antes que ela pudesse decidir. Uma senhora apareceu na entrada, baixinha, redonda, cabelos grisalhos presos num coque. Usava um avental florido sobre o vestido simples e tinha o tipo de rosto que parecia incapaz de franzir a testa. Meu Deus do céu! A mulher levou as mãos ao peito. A menina tá toda suja e com 2 bebezinhos. Entra logo antes de pegar uma gripe. Eu não quero sujar a casa. Eu só... Que sujar nada. Isso aqui já viu coisa pior. A senhora praticamente puxou Denise para dentro. Dona Neuza, prazer. Cuido dessa casa há mais anos do que gosto de contar. O interior era ainda mais impressionante. Pé direito altíssimo, móveis de madeira de lei, um lustre de cristal que devia custar mais que o carro de Denise. Mas havia algo acolhedor também. Almofadas coloridas no sofá, fotos nas paredes, o cheiro de comida vindo da cozinha. Frederico mandou avisar que tinha visita molhada. Dona Neuza já estava estendendo os braços. Me dá um desses anjinhos aqui. Nossa, mas são gêmeos? Que bênção! Denise entregou Pietro meio sem saber como recusar. A senhora pegou o bebê com a facilidade de quem já criou muitos filhos, fazendo careta para ele que imediatamente deu um sorriso banguela. Esse aqui é simpático. E o outro? Pedro? Pedro e... Pietro. Que nomes bonitos! Dona Neuza balançava Pietro no quadril enquanto caminhava. Vem, vou mostrar o banheiro. Você precisa de um banho. Essas crianças precisam de um banho. E depois todo mundo come alguma coisa quente. A senhora é muito gentil, mas a gente não pode ficar. Assim que a chuva passar... A chuva não vai passar tão cedo, filha. Dona Neuza subiu uma escada larga. E o Frederico disse que seu pneu está arriado. João vai ter que buscar um novo lá na cidade e a essa hora tudo já fechou. João faz tudo daqui. Ele, a esposa e os 3 filhos moram na casa ao lado dos estábulos. Ela abriu uma porta revelando um quarto espaçoso com cama de casal e um banheiro integrado. Pode usar aqui. Tem toalha limpa no armário, shampoo, tudo o que precisar. Denise entrou no quarto, ainda segurando Pedro. A cama tinha uma colcha de retalhos feita à mão. Na parede, fotos antigas. Um casal mais velho. Um menino adolescente sorridente ao lado de um cavalo. Esse menino aí é o Frederico? Perguntou, apontando para a foto. Dona Neuza sorriu com carinho. Com 15 anos. Era tão diferente nessa época. Diferente como? A senhora hesitou como se tivesse dito demais. Vou preparar uma mamadeira para as crianças. Que eles comem? Papinha de fruta, mas eu tenho na bolsa do carro. Tenho banana amassada fresquinha. Serve. Antes que Denise pudesse responder, Dona Neuza já estava saindo com Pietro. Toma seu banho em paz. Eu fico com os 2. Mas a senhora não precisa... Preciso nada. É um prazer. E fechou a porta. Denise ficou sozinha no quarto pela primeira vez em horas. Olhou para o espelho do banheiro e quase não se reconheceu. Barro no rosto, no cabelo, na roupa. Parecia ter saído de uma guerra. O banho quente foi a melhor coisa que sentiu em dias. Deixou a água quente lavar não só o barro, mas também o cansaço, o medo, a exaustão. Ficou ali parada debaixo do chuveiro até a água esfriar. Quando saiu, encontrou roupas limpas dobradas na cama, calça de moletom, camiseta larga demais, roupa de homem, provavelmente de Frederico. Vestiu-se rapidamente,
tentando não pensar em como a camiseta ainda tinha um cheiro vago de sabão em pó e algo mais terra, talvez. Roucouro. Desceu as escadas descalça, seguindo o som de risadas vindas da cozinha. A cena a fez parar na porta. Dona Neuza estava sentada na enorme mesa de madeira com Pietro no colo, dando papinha para ele. Pedro estava numa cadeirinha improvisada feita com almofadas, batendo palminhas, e Frederico estava ali, só que diferente. Sem chapéu, cabelo escuro ainda úmido do banho que devia ter tomado, usando uma camiseta limpa. Fazia caretas para Pedro, que dava gargalhadas. Ela desceu, Dona Neuza anunciou. Tá vendo, Frederico? Os meninos são educadíssimos. Nem choraram quando ela foi tomar banho. Frederico levantou os olhos. Por um segundo, apenas um, seu olhar percorreu Denise da cabeça aos pés. Ela se sentiu estranhamente exposta, mesmo estando coberta da cabeça aos pés. A roupa serviu? Ele perguntou, voltando a atenção para Pedro. Serviu, obrigada. João vai buscar o pneu amanhã cedo. Hoje não dá mais. Tudo bem, eu posso pagar. Não cobro hospedagem. Ele pegou Pedro no colo quando o bebê estendeu os bracinhos para ele. O gesto foi natural, sem hesitação. Você tem nome? Denise. Denise, ele repetiu como se testando o som. Tá voltando para Rio Verde? Voltando. Sotaque daqui, você cresceu aqui. Ela se surpreendeu com a observação. Cresci, fui para São Paulo há 4 anos. E agora tá voltando. Não era pergunta, mas ela respondeu mesmo assim. Para recomeçar. Frederico assentiu, não pressionando. Pedro puxava sua orelha, fascinado. Ele deixava, paciente. Você é bom com crianças, Denise comentou antes de poder se segurar. Já ajudei na fazenda da minha prima algumas vezes, ela tem 5. 5? Dona Neuza revirou os olhos. Aquela Mariana é louca, mas os meninos são uns amores. A porta da cozinha se abriu com um estrondo. Um homem magro, de uns 40 e poucos anos, entrou sacudindo água do chapéu. Dona Neuza, a senhora viu... Opa! Parou ao ver Denise. Visita? João, essa é Denise. Frederico apresentou sem muita animação. Carro dela atolou na estrada leste. Atolou? João se aproximou da mesa com curiosidade mal disfarçada. Mas ninguém usa aquela estrada, só quem conhece a região. GPS mandou por ali, Denise explicou. GPS... João balançou a cabeça. Essas tecnologia moderna só atrapalha. E esses dois aí? Apontou para os bebês. Pedro e Pietro. Meus filhos. Gêmeos. Que bênção mesmo. Ele se serviu de café, ainda olhando para Denise com interesse. E o pai tá vindo buscar vocês ou... João. A voz de Frederico tinha um tom de aviso. Só perguntando, patrão. Não custa nada ser educado. Custa ser intrometido, Dona Neuza murmurou, mas com um sorriso. Não tem pai, Denise disse, erguendo o queixo. Somos só nós 3. João abriu a boca para comentar algo, mas um olhar de Frederico o fez fechar. Vou ver o pneu dela amanhã cedinho. Que modelo é o carro? Palio vermelho. Beleza. Durmo cedo hoje, então. Ele tomou o resto do café de um gole só. Dona Neuza, a senhora guarda um prato para mim? A patroa queimou o feijão de novo. Já está guardado. Pode ficar tranquilo. Quando João saiu, o silêncio na cozinha ficou mais confortável. Pietro começou a bocejar no colo de Dona Neuza. Pedro já cochilava encostado no peito de Frederico. Eles vão dormir agora? Frederico perguntou, voz mais baixa. Geralmente dormem depois de comer. Tem berço no quarto, Dona Neuza se levantou. Do tempo que a Mariana vinha passar férias aqui com a ninhada dela. Vou buscar lá no depósito. Eu ajudo, Denise ofereceu. Você fica aí sentada e come. Dona Neuza apontou para uma travessa coberta na mesa. Fiz galinhada. Frederico, pega um prato para ela. E saiu antes que alguém pudesse discutir. Denise e Frederico ficaram sozinhos na cozinha. Ele ainda segurava Pedro, que agora roncava baixinho. Ela pegou Pietro de volta e sentou-se na cadeira que Dona Neuza havia desocupado. Desculpa a invasão, Denise disse. Não era para ter complicado assim. Não complicou. Ele se levantou, foi até um armário e voltou com um prato. Serviu galinhada para ela. Come.
Denise nem percebeu que estava faminta até sentir o cheiro. Comeu ali mesmo, com Pietro dormindo no colo, enquanto Frederico permanecia de pé com Pedro. Você sempre traz desconhecidos para casa? Ela perguntou entre garfadas. Nunca. Ela parou de mastigar, surpresa com a franqueza. Então por que eu? Frederico olhou pela janela, para a chuva que continuava caindo. Porque eu sei como é estar preso na estrada sem ajuda e porque... Hesitou. Você tinha os meninos. Não podia deixar os meninos ali. Algo no jeito que ele disse, simples, direto, fez o coração de Denise apertar. Bom, obrigada, de verdade. Ele apenas assentiu. Dona Neuza voltou arrastando um berço desmontado. Frederico, me ajuda a montar isso? Vou levar ele antes. Frederico apontou para Pedro. Qual quarto, Dona Neuza? O da ponta. Já deixei lençol limpo e cobertor. Denise o seguiu escada acima, Pietro nos braços. Assistiu Frederico deitar Pedro no berço recém-montado com uma delicadeza surpreendente para mãos tão grandes. Nunca vi o patrão assim. Dona Neuza sussurrou ao lado dela. Ele não traz ninguém aqui, nem namorada, nem amigo, nada. Por quê? A senhora suspirou. Porque ele fechou o coração depois que os pais morreram. Foi há 5 anos. Acidente na estrada também, igualzinho o seu. Denise olhou para Frederico, que agora cobria Pedro com cuidado. Talvez não fossem tão diferentes assim, afinal. Denise acordou com o sol entrando pela janela e o som de pássaros lá fora. Por um segundo, não lembrou onde estava. Então viu o berço improvisado ao lado da cama e tudo voltou. A fazenda. Frederico, o pneu furado. Levantou-se devagar para não acordar os gêmeos. Pedro e Pietro ainda dormiam profundamente, bracinhos jogados para os lados, bochechas rosadas. Eram quase 7 da manhã. Tinham dormido a noite inteira. Milagre. Desceu as escadas descalça, seguindo o cheiro de café fresco. Dona Neuza estava na cozinha, mexendo alguma coisa no fogão. Bom dia, filha. Dormiu bem? Melhor do que em semanas. Denise esfregou os olhos. Os meninos ainda estão dormindo. Deixa eles. O ar do campo cansa. Dona Neuza serviu uma xícara de café sem perguntar. Come um pão de queijo, acabou de sair do forno. Denise mordeu o pão ainda quente e quase gemeu. Que delícia! Receita da minha avó. A senhora sorriu satisfeita. O Frederico já foi com o João buscar seu pneu. Devem voltar daqui a pouco. Ele não precisava... deixa o homem se sentir útil. Dona Neuza se sentou na frente dela com a própria xícara. Faz bem para ele ter gente na casa. Fica muito sozinho. Ele não tem namorada? Esposa? Teve uma noiva há uns 3 anos. Rita, a veterinária que atende aqui. Dona Neuza fez uma careta. Mas foi só ela que se achou noiva. Frederico nunca ligou de verdade. Denise sentiu algo estranho no estômago. Curiosidade, talvez. E ela ainda vem aqui? Toda semana. Atende o gado, os cavalos. A senhora baixou a voz como se contando um segredo. Ela ainda tem esperança, coitada. Mas o Frederico, depois que perdeu os pais, ele ficou diferente, mais fechado. Trabalha demais, sorri de menos. Denise lembrou da foto que viu no quarto. O menino adolescente com um sorriso largo era completamente diferente do homem sério que conhecera ontem. Deve ter sido muito difícil. Foi. Os pais dele vinham da cidade quando o caminhão... Foi instantâneo. Dona Neuza enxugou os olhos rapidamente. Eu conheci aquele menino desde que nasceu. Virei ele virar esse homem durão que quase não fala. O choro de Pietro ecoou lá de cima. Vou lá. Denise se levantou. Traz os 2. Vou fazer mingau. Quando Denise voltou com os gêmeos, Dona Neuza já tinha tudo preparado. Enquanto alimentava os bebês, ouviu o som de um motor lá fora. Chegaram, anunciou Dona Neuza. Frederico e João entraram pela porta dos fundos, trazendo barro nas botas. João vinha falando sem parar. Eu disse para ele, moço, esse pneu aqui não presta para esse carro. Mas o homem teimou. Disse que era o único que tinha em estoque e... Parou ao ver Denise. Bom dia. Já acordou a visita? Bom dia, Denise respondeu, tentando não olhar diretamente para Frederico. Mas era difícil. Ele estava com a camisa xadrez suja de graxa, cabelo bagunçado pelo vento
e havia algo nele sob a luz do dia que fazia seu coração acelerar de um jeito idiota. Conseguiram o pneu? Ela perguntou. Conseguimos, João respondeu. Mas tem um problema. Denise sentiu o estômago afundar. Que problema? A suspensão do seu carro está comprometida, Frederico explicou apoiando-se no batente da porta. Deve ter batido em alguma pedra quando atolou. Tem que trocar a peça. E quanto tempo leva? João fez uma careta. A peça tem que vir de Goiânia, uns 3, 4 dias. 4 dias? É uma peça específica, Frederico disse, voz calma. Sem ela, o carro não roda seguro. Denise passou a mão pelo rosto. 4 dias. Onde ia ficar? Não tinha dinheiro para hotel, não depois de gastar quase tudo na mudança. Você fica aqui, Dona Neuza disse, como se lesse seus pensamentos. Tem quarto sobrando, comida de sobra, e esses meninos precisam de estabilidade. Eu não posso abusar. Não é abuso, Frederico interrompeu. Seus olhos encontraram os dela. Fica. Não era pedido. Não era ordem. Era algo no meio, uma oferta genuína, envolta em desconforto de quem não sabia como ser gentil sem parecer rude. Só até o carro ficar pronto, Denise cedeu. João bateu palmas. Ótimo! Assim a gente tem companhia. Essa casa é muito quieta, né, patrão? Frederico não respondeu, apenas saiu para lavar as mãos na pia da área externa. Os próximos dias se transformaram numa rotina estranha. Denise acordava cedo com os gêmeos. Dona Neuza preparava café da manhã farto. Frederico aparecia para comer rapidamente antes de sair para trabalhar nos pastos. No começo, mal conversavam. Frederico entrava, cumprimentava com um aceno de cabeça, comia em silêncio e saía. Mas aos poucos pequenas mudanças começaram. No segundo dia, ele perguntou se os meninos tinham dormido bem. No terceiro, ficou mais 10 minutos na mesa tomando café enquanto Pietro tentava alcançar sua xícara. No quarto dia, algo mudou de verdade. Denise estava na varanda tentando fazer Pedro dormir para o cochilo da tarde. O menino estava irritado, empurrando a mamadeira, se debatendo no colo dela. Xi, meu amor, só um pouquinho. Ele não quer dormir? Ela se virou. Frederico estava encostado na pilastra da varanda, chapéu na mão, observando. Tá na fase de lutar contra o sono, Denise explicou cansada. Quanto mais precisa dormir, mais resiste. Frederico se aproximou. Posso tentar? Ela hesitou. Depois entregou Pedro. O bebê pareceu surpreso por estar em outros braços. Parou de chorar por um segundo apenas para olhar para aquele rosto novo. Frederico começou a caminhar pela varanda em passos lentos, balançando Pedro num ritmo constante, e começou a cantarolar, baixo, quase um murmúrio. Não era música, era mais um som, grave e contínuo. Pedro lutou por mais 1 minuto, depois suas pálpebras começaram a cair. Como você fez isso? Denise sussurrou impressionada. Funciona com bezerro órfão. Ele deu um meio sorriso, a primeira vez que ela via. Achei que podia funcionar com gente pequena também. Denise riu baixinho. Você acabou de comparar meu filho com um bezerro? Bezerro bem bonito, ele emendou, ainda balançando Pedro, que agora dormia profundamente. Onde aprendeu isso? Minha mãe. Frederico olhou para o bebê nos braços. Ela fazia isso comigo quando eu não conseguia dormir. Meu pai contou. Era a primeira vez que ele mencionava os pais voluntariamente. Dona Neuza me contou sobre eles. Denise disse com cuidado. Sinto muito. Ele apenas assentiu, mandíbula tensa. Foi na estrada também? Ela pressionou gentilmente. 2 quilômetros daqui, vindo da cidade. Sua voz estava rouca. Chovendo, caminhão desgovernado, mesma história de sempre. Por isso você me ajudou ontem. Frederico finalmente olhou para ela. Não podia deixar outra pessoa presa naquela estrada. Não de novo. O coração de Denise apertou. De novo? Ele respirou fundo. Quando aconteceu com meus pais, um carro passou e não parou. Testemunha disse que o motorista viu, mas teve medo, era noite. Quando alguém finalmente ajudou, já era tarde. Frederico, por isso eu paro. Sempre. Ele voltou a olhar para Pedro. Porque alguém não parou quando devia. Denise não sabia o que dizer. Estendeu a mão e, sem pensar muito, tocou o braço dele.
Ele ficou tenso por um segundo, depois relaxou. Você é um homem bom, ela disse simplesmente. Sou só um homem que tenta fazer diferente. Naquele momento, Pietro acordou da soneca dele com um chorinho. Dona Neuza apareceu na porta. Deixa que eu pego esse aí, vocês dois vão dar uma volta. Mas, Denise começou, nada demais. Você tá presa aqui há 3 dias, precisa ver o céu. A senhora pegou Pietro. Frederico, mostra a fazenda para a moça, anda. Frederico olhou para Pedro dormindo nos braços. Com cuidado, passou o bebê para Dona Neuza e olhou para Denise. Quer conhecer? Ela deveria dizer não. Deveria manter distância. Mas seus pés já estavam se movendo. Quero. Caminharam em silêncio até os estábulos. Frederico mostrou os cavalos, explicou sobre cada um com uma paciência que ela não esperava. Mostrou o curral, as vacas, os bezerros novos. Aquele ali apontou para um bezerrinho que mamava na mãe. Nasceu semana passada. A mãe teve dificuldade, achei que ia perder os 2, mas conseguiu salvar. Fiquei 3 noites acordado. Ele abriu o portão de um cercado menor. Vale a pena. Denise entrou e se viu em um piquete com 3 cavalos. Um deles, marrom claro com crina loira, se aproximou curioso. Esse é Canela. Mais mansa impossível. Frederico acariciou o pescoço do animal. Minha mãe adorava ela. Você monta ela? Quando quero pensar, ou quando quero não pensar. Ele olhou para Denise. Você sabe montar? Aprendi quando criança, mas faz anos. Vem. Antes que pudesse protestar, Frederico a ajudou a subir na Canela. Suas mãos eram firmes na cintura dela, e Denise sentiu calor subir pelo pescoço. Ele montou atrás dela, braços ao redor para segurar as rédeas. Eu posso ir sozinha, só por segurança. Mas sua voz estava mais baixa, rouca. Cavalgaram devagar pelo pasto. Denise sentia o peito de Frederico contra suas costas, o calor dele, o cheiro de couro e terra. Era íntimo demais, perigoso demais. Por que voltou para Rio Verde? Ele perguntou de repente. Fugi de São Paulo. De quê? Denise respirou fundo. Do pai dos meninos. Ele não quis saber deles quando descobriu que eram gêmeos. Disse que não estava nos planos. Os braços de Frederico ficaram tensos ao redor dela. Idiota. Ela riu sem humor. É uma palavra educada para ele. E você decidiu voltar. Minha mãe mora aqui. Pensei que seria mais fácil recomeçar perto de família. Vai ser, Frederico disse com certeza. Rio Verde é pequena, mas as pessoas cuidam umas das outras. Como você cuidou de mim? Ele não respondeu, mas ela sentiu quando ele se inclinou imperceptivelmente mais perto. Voltaram para a casa em silêncio, mas era diferente agora. Confortável. Como se algo tivesse se ajustado entre eles. Quando desmontaram, as mãos de Frederico demoraram mais que o necessário na cintura dela. Obrigada, Denise disse, sem saber exatamente pelo que estava agradecendo. Pelo passeio, pela ajuda, por fazê-la se sentir segura pela primeira vez em meses. Quando quiser de novo, é só pedir. Ele se afastou para levar Canela de volta ao estábulo, mas olhou para trás uma vez. E Denise percebeu que estava com um problema. Estava começando a gostar dali. Da fazenda, de Dona Neuza, dos animais. E, principalmente, estava começando a gostar de Frederico. No 5º dia, a peça do carro finalmente chegou. João apareceu na hora do almoço com uma caixa grande e um sorriso satisfeito. Chegou! Amanhã de manhã eu coloco e tá pronta para a estrada. Denise deveria estar feliz, mas sentiu o estômago apertar. Que bom, disse, forçando um sorriso. Dona Neuza olhou para ela com aqueles olhos que viam demais, mas não disse nada. Frederico estava consertando uma cerca nos fundos e só voltou no final da tarde. Quando Dona Neuza contou sobre a peça, ele apenas assentiu. Bom, mas não parecia bom. Parecia tenso. Naquela noite, Denise não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo a respiração suave dos gêmeos. Amanhã estaria indo embora, voltando para a realidade, procurar apartamento, começar o trabalho novo, criar os meninos sozinha.
longe dali, longe dele. Levantou-se e desceu para a cozinha buscar água. A casa estava escura e silenciosa, mas quando passou pela sala, viu uma luz vindo da varanda. Frederico estava ali, sentado numa cadeira de balanço olhando para a escuridão. Não consegue dormir? Ela perguntou baixinho. Ele se virou surpreso. Poderia perguntar o mesmo. Muita coisa na cabeça. Igual. Denise se sentou na cadeira ao lado dele. Por um longo momento, ficaram em silêncio, apenas o som dos grilos e do vento nas árvores. Você vai sentir falta? Frederico perguntou de repente. De quê? Daqui, da fazenda. Denise olhou para ele. Mesmo na penumbra, podia ver o perfil forte, a mandíbula tensa. Vou, admitiu. Mais do que imaginei. Os meninos gostaram daqui. Não são só eles. Frederico virou a cabeça, olhos encontrando os dela. Não? Eu também gostei. Denise respirou fundo, reunindo coragem. De tudo. De Dona Neuza, de João, da paz dos animais. Hesitou. De você. Ele ficou muito quieto. Denise. O som de um motor interrompeu. Faróis iluminaram a entrada da fazenda. Um carro estava chegando. Frederico se levantou, franzindo a testa. Quem vem a essa hora? Eles desceram da varanda juntos. Um SUV preto parou em frente à casa e uma mulher saiu, alta, cabelo loiro preso num rabo de cavalo, usando calça jeans e camisa social mesmo sendo quase meia-noite. Frederico! Ela se aproximou com intimidade clara. Desculpa a hora, mas é urgente. A estrela tá com cólica, preciso de ajuda. Rita. Frederico desceu os degraus. Que aconteceu? Não sei, ela estava bem de tarde, mas agora está se revirando no chão. Rita finalmente notou Denise na varanda. Oi, você deve ser a moça do carro atolado que João comentou. Denise. Ela se apresentou, descendo também. Rita Melo, veterinária. A mulher estendeu a mão, mas seus olhos faziam uma avaliação completa. Ainda está aqui? Achei que o carro já tivesse sido consertado. A peça chegou hoje, Frederico respondeu antes de Denise. Ela vai amanhã. Ah. Rita sorriu, mas não chegou aos olhos. Que pena. Bem, vamos, Frederico. A estrela precisa de você. Vou pegar meu kit. Ele olhou para Denise. Volto logo. Ficaram sozinhas, Denise e Rita. O silêncio era desconfortável. Então você ficou aqui na casa com ele? Rita perguntou, tom casual demais. Dona Neuza que cuida de mim e dos meus filhos. Filhos? Rita ergueu as sobrancelhas. Quantos? Gêmeos, 10 meses. Ah. Rita olhou para a casa como se reavaliando a situação. E o pai? Não faz parte da nossa vida. Entendo. Rita cruzou os braços. Olha, não quero parecer grossa, mas preciso te avisar uma coisa. Frederico é um homem bom demais para o próprio bem. Ele ajuda todo mundo que aparece com problema. Eu percebi. Então você entende que ele age assim com qualquer um. Não é nada pessoal. Rita sorriu novamente, condescendente. Só não quero que você confunda gentileza com interesse. Denise sentiu o rosto queimar. Eu não confundi nada. Ótimo, porque o Frederico e eu temos uma história. A gente se conhece há anos e bem... É complicado, mas existe algo entre nós. Rita se aproximou, baixando a voz. Só achei que você devia saber antes de criar expectativas. Frederico voltou antes que Denise pudesse responder. Trazia uma maleta grande e nem olhou para nenhuma das duas. Vamos. Rita jogou um último olhar triunfante para Denise antes de entrar no SUV. Frederico foi atrás, e em segundos os faróis desapareceram na escuridão. Denise ficou ali parada, coração apertado, sentindo-se idiota. Claro que havia algo entre eles. Claro que ela tinha entendido tudo errado. Claro que... Moça! Dona Neuza estava na porta, roupão vestido. Tá tudo bem? Tá. Denise limpou os olhos rapidamente. A Rita veio buscar o Frederico. Problema com um cavalo. Dona Neuza desceu os degraus. E o que mais ela disse? Nada demais. Denise. A senhora segurou seu braço com gentileza. Eu criei aquele menino. Sei quando alguém está mexendo com ele. E sei quando alguém está tentando atrapalhar. Ela disse que eles têm uma história. História que só existe na cabeça dela. Dona Neuza bufou.
Rita quer o Frederico há anos, mas ele nunca olhou para ela desse jeito. E sabe por quê? Porque ele não sente nada. Como a senhora sabe? Porque em 5 dias vi ele sorrir mais do que nos últimos 5 anos. Dona Neuza apertou o braço dela. E não foi por causa da Rita. Denise voltou para o quarto, mas não dormiu. Ficou pensando nas palavras de Rita, nas de Dona Neuza, em tudo. De manhã cedo, João bateu na porta. Moça, tem um problema. Ela abriu, Pietro no colo. Que problema? A peça do seu carro tá errada. João parecia genuinamente confuso. Não serve no seu modelo. Vou ter que devolver e pedir a certa de novo. Como assim errada? Você não conferiu? Conferi, mas agora olhando melhor... Ele coçou a cabeça. Desculpa, moça. Vai atrasar mais uns 3 dias. Denise sentiu vontade de chorar. 3 dias. Mais 3 dias naquela situação estranha, se sentindo intrusa, se sentindo confusa sobre Frederico. Tudo bem, disse exausta. Mais 3 dias, então. Desceu para o café da manhã. Frederico já estava na mesa, parecendo cansado. Provavelmente tinha ficado a noite inteira cuidando do cavalo. João me contou sobre a peça, ele disse quando a viu. Desculpa o transtorno. Não foi culpa sua. Eles comeram em silêncio constrangedor, tão diferente dos últimos dias. A estrela tá bem? Denise perguntou, só para quebrar o silêncio. Vai ficar. Era cólica mesmo, mas passou. Ele tomou um gole de café. Rita ficou até eu ter certeza. Que bom. Mais silêncio. Denise. Frederico, eu queria... Falaram ao mesmo tempo. Pararam ao mesmo tempo. Você primeiro, ele disse. Eu só queria agradecer. Por tudo. Por me ajudar, me abrigar, cuidar dos meninos. Denise forçou um sorriso. Você é muito gentil. Algo passou pelo rosto dele. Decepção? Frustração? Gentil, ele repetiu, voz plana. Dona Neuza disse que você ajuda todo mundo. É admirável. Frederico empurrou a cadeira para trás, levantando-se bruscamente. Tenho trabalho. E saiu sem olhar para trás. Denise ficou ali sentada, sentindo que havia acabado de estragar algo importante, sem saber exatamente como. Dona Neuza entrou na cozinha nesse momento, olhou para a porta que Frederico tinha acabado de sair e depois para Denise. O que você fez? Nada. Só agradeci. Ah, filha, Dona Neuza suspirou. Aquele homem não quer sua gratidão, ele quer... O quê? Mas a senhora apenas balançou a cabeça. Vocês dois são tão teimosos quanto mulas. Merecem um ao outro. E saiu, deixando Denise ainda mais confusa do que antes. O dia passou devagar. Frederico não voltou para o almoço. Não voltou para o jantar. Quando escureceu, Denise colocou os gêmeos para dormir e foi para a varanda, inquieta. Viu luz no estábulo. Ele ainda estava lá. Contra seu melhor julgamento, caminhou até lá. Encontrou Frederico ajeitando celas, mesmo não tendo nada para ajeitar. Oi, ela disse da porta. Ele se virou. Aconteceu algo? Não, eu só queria falar com você. Sobre? Denise entrou no estábulo. Sobre essa manhã, acho que falei algo errado. Não falou. Falei. Você ficou bravo. Não fiquei bravo. Frederico largou a cela que estava segurando. Fiquei... frustrado. Por quê? Ele deu 2 passos na direção dela. Porque você me chamou de gentil. E o que tem de errado nisso? Tudo. Mais um passo. Porque eu não te ajudei por gentileza, Denise. O coração dela acelerou. Não? Não. Ele estava perto agora, tão perto, que ela tinha que erguer o rosto para olhá-lo. Te ajudei porque não consegui te deixar ali. Te abriguei porque queria você perto. Passei a semana inteira tentando arranjar desculpa para ficar mais tempo perto de você e dos meninos. Frederico. E então a Rita vem aqui e diz sabe-se lá o que para você. E de repente você me trata como se eu fosse apenas... gentil. Havia dor em sua voz. Como se fosse só isso. Ela disse que vocês têm uma história. Não temos. Nunca tivemos. Rita decidiu sozinha que queria algo que eu nunca ofereci. Frederico segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando-a a olhá-lo.
Você ouviu ela ao invés de perguntar para mim. Eu fiquei com medo. De quê? De estar sentindo algo que você não sente. As palavras saíram num sussurro. De me iludir. Você acha que eu deixo qualquer um dormir na minha casa? Ele perguntou, voz rouca. Que eu passo a tarde ensinando qualquer um a montar? Que eu fico até de madrugada na varanda desejando que amanhã não chegue porque significa você indo embora? Denise sentiu lágrimas queimarem. Seus olhos. Frederico, eu tô apaixonado por você, Denise. Por você e pelos seus meninos. E sei que é rápido, sei que é loucura, mas é verdade. E então ele a beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de toda a frustração e o desejo acumulados. Denise derreteu contra ele, mãos subindo para o cabelo dele, correspondendo com a mesma intensidade. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Fica, Frederico sussurrou contra a boca dela. Não vai embora amanhã. Fica aqui, comigo. Denise queria dizer sim, queria tanto, mas... Eu tenho o trabalho novo, tenho responsabilidades. Trabalha de Rio Verde, mora aqui, ou mora na cidade e vem todo dia. Eu não me importo, só... Fica. E se não der certo? E se der? Ele beijou sua testa, seu nariz, sua boca novamente. E se for a melhor coisa que aconteceu para nós dois? Denise fechou os olhos, respirando o cheiro dele, sentindo o calor dele. Tá bem, sussurrou finalmente. Eu fico. O sorriso que Frederico deu, enorme, genuíno, transformador, fez valer cada segundo de dúvida. A manhã seguinte amanheceu diferente. Denise acordou com o sol entrando pela janela e um sorriso nos lábios. Frederico a tinha beijado, tinha dito que estava apaixonado, tinha pedido para ela ficar, e ela tinha dito sim. Desceu com os gêmeos, já esperando encontrá-lo na cozinha, ansiosa para ver como seria entre eles agora, sem as barreiras, sem as dúvidas. Mas só encontrou Dona Neuza. Bom dia, filha. O Frederico saiu cedinho. Disse que tinha reunião com o contador na cidade. Ah, Denise tentou disfarçar a decepção. Ele não comentou ontem. Deve ter esquecido de avisar. Dona Neuza serviu café. Mas deixou recado, dizendo que volta para o almoço. O dia passou devagar. Denise tentou se ocupar brincando com os meninos, ajudando Dona Neuza na cozinha. Mas os olhos sempre voltavam para a estrada, esperando ver a caminhonete de Frederico. Meio-dia chegou. Depois 1 da tarde. 2. Deve ter atrasado, Dona Neuza dizia, mas também parecia preocupada. Eram quase 3 quando ouviram o motor. Mas não era a caminhonete de Frederico, era o SUV preto de Rita. Denise sentiu o estômago revirar. Rita desceu do carro usando um vestido que definitivamente não era roupa de trabalho. Maquiagem impecável, salto alto. Vinha para o estábulo, mas desviou o caminho quando viu Denise na varanda. Oi, o Frederico tá? Não voltou ainda. Ah, que pena. Rita subiu os degraus sem ser convidada. Eu queria agradecer pessoalmente por ontem. Ele foi tão atencioso com a estrela. Imagino. Ficamos conversando até quase amanhecer. Rita se sentou numa cadeira como se fosse dona do lugar. Sobre tantas coisas. Foi como nos velhos tempos. Denise não respondeu, ocupada com Pietro que tentava descer sozinho do colo dela. Sabe, eu e o Frederico temos essa conexão. Rita continuou voz casual. Mesmo quando a gente se afasta, sempre voltamos um para o outro. É inevitável. Ele disse que nunca houve nada entre vocês. Rita riu. Claro que ele disse. Frederico é reservado demais para assumir sentimentos. Mas eu conheço ele há anos. Sei quando ele está apenas se protegendo. Protegendo de quê? De se machucar de novo. Rita se inclinou para a frente. Os pais dele morreram, sabe? Ele fechou o coração. Mas comigo ele se abre, porque sabe que eu entendo ele. Denise sentiu algo se apertar no peito. Por que está me contando isso? Porque você parece uma moça legal e não quero que sofra. Rita sorriu com falsa gentileza. Vi como você olha para ele. Mas, Denise, você tem 2 filhos, nenhum dinheiro, está morando na caridade dele. Acha mesmo que tem algo a oferecer para um homem como Frederico? As palavras atingiram como tapa, porque ecoavam exatamente os medos que Denise tinha.
Eu não tô só sendo honesta. Mulher para mulher. Rita se levantou. O Frederico precisa de alguém que combine com o mundo dele. Alguém com educação, posição, que entenda de fazenda, de negócios. Não uma mãe solteira desesperada procurando quem cuide dela. Sai daqui. A voz de Dona Neuza cortou o ar. A senhora estava na porta, segurando uma colher de pau como arma. Agora. Rita ergueu as mãos em rendição falsa. Calma, Dona Neuza, estava só conversando. Conversando veneno. Sai antes que eu te expulse. Rita desceu os degraus com calma estudada. Até mais, Denise. Pensa no que eu disse. Quando o SUV sumiu na estrada, Dona Neuza se virou para Denise. Não acredita numa palavra daquela víbora. Mas era tarde. As palavras já tinham se enraizado. Denise olhou ao redor. A mansão enorme, os pastos intermináveis, a riqueza óbvia de tudo. E então olhou para si mesma. Roupa emprestada, 2 bebês no colo, carro quebrado, sem casa própria. O que ela tinha pensado? Que um homem como Frederico realmente a queria? Ou só tinha pena dela? Preciso ir, disse de repente. Ir para onde? Para a cidade. Ver apartamento. Começar a me organizar. Denise se levantou, colocando Pietro no chão. Posso pegar emprestado o carro velho que está na garagem? João disse que funciona. Filha, espera o Frederico voltar. Não posso esperar. Não podia olhar para ele agora, não depois de tudo que Rita tinha dito. Por favor, Dona Neuza. A senhora suspirou. As chaves estão na cozinha. Denise arrumou os meninos às pressas, pegou a bolsa, desceu. Dona Neuza esperava com as chaves e uma expressão triste. Você vai voltar, né? Volto antes do jantar. Mentira. Não sabia se voltaria. Dirigiu para a cidade com lágrimas escorrendo. Os gêmeos estavam quietos no banco de trás, como se sentissem a angústia dela. Passou a tarde rodando Rio Verde. Viu 2 apartamentos, ambos pequenos, velhos, mas dentro do orçamento apertado que teria. Escolheu um. Deu entrada com o pouco dinheiro que tinha. Combinaram que entraria na semana seguinte. Quando percebeu, já eram 7 da noite. Tinha que voltar, pegar suas coisas, ir embora de uma vez. Mas quando virou na estrada da fazenda, viu a caminhonete de Frederico parada na frente da casa. E vozes alteradas vinham de dentro. Estacionou, pegou os meninos, hesitou antes de entrar. Não entendo o que aconteceu. Era a voz de Frederico, frustrada. Dona Neuza disse que ela saiu de tarde e não disse onde ia, porque a Rita encheu a cabeça dela de mentira. Dona Neuza rebatia. Apareceu aqui toda produzida, dizendo que vocês ficaram conversando até de madrugada. A gente ficou no estábulo cuidando da Estrela, com mais 3 pessoas junto. Eu sei disso, mas a Denise não sabe. Denise empurrou a porta. Ambos se viraram. Denise! Frederico atravessou a sala em 3 passos. Onde você estava? Estava preocupado? Fui ver apartamento. Sua voz saiu mais fria que pretendia. Já resolvi. Entro semana que vem. Ele parou. O quê? Apartamento, na cidade, para mim e os meninos. Ela não conseguia olhar para ele. Obrigada pela hospitalidade, mas já abusamos demais. Abusou? Frederico parecia confuso. Do que você está falando? Ontem foi um erro. As palavras saíram como vidro. Eu me empolguei, interpretei mal as coisas. Interpretou mal eu dizendo que estou apaixonado por você? Você está confundindo gratidão com amor. Denise finalmente o encarou. Ajudou uma mãe solteira, se sentiu bem com isso, achou que era algo mais. Mas não é. Quem disse isso? Foi a Rita? Frederico deu um passo à frente. Ela estava aqui, não estava? O que ela disse para você? A verdade, Denise recuou. Que eu não tenho nada a oferecer para você. Que sou só mais uma pessoa precisando de ajuda que apareceu na sua vida. Isso é mentira. É? Ela gesticulou ao redor. Olha para mim, Frederico. Olha de verdade. Sem casa, sem dinheiro, com 2 filhos, dependendo da caridade alheia. E você é dono de tudo isso. Tem empresa, tem terras, tem um futuro pela frente. O que eu sou, além de um peso. Você é tudo, ele gritou, e o silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Você é tudo que eu quero. Você e os meninos.
Não me importo com o resto. Mas eu me importo. Denise sentiu lágrimas quentes. Eu me importo em não ser um fardo. Em não ser a coitada que o ricaço teve pena e levou para casa. Ninguém pensa isso. Eu penso. A voz dela quebrou. Eu penso toda vez que vejo essa casa, essa fazenda, você. Penso que não mereço, que não combino, que tô no lugar errado. Frederico passou a mão pelo rosto, respirando fundo. A Rita fez você acreditar nisso. A Rita só disse em voz alta o que eu já sabia. Então você vai embora. Não era pergunta. Era constatação amarga. Vou. Quando? Amanhã. O João disse que o carro tá pronto. Frederico riu sem humor. Claro que disse. O que significa isso? Significa que a peça nunca esteve errada. Ele olhou para ela com uma mistura de raiva e dor. Rita que trocou. João descobriu hoje de manhã, foi por isso que saí. Fui confrontar ela. Mas ela já sabia que tinha conseguido o que queria. Denise sentiu o chão sumir sob seus pés. O quê? A Rita sabia que quanto mais você ficasse presa aqui, mais ia se sentir em dívida. E ela estava certa. Frederico deu um passo para trás, afastando-se. Parabéns, ela ganhou. Frederico, eu não sabia. Mas não muda nada, muda? Ele a encarou. Porque mesmo sabendo que ela mentiu, que manipulou, você ainda acha que não merece estar aqui. Você ainda acha que eu não sei o que quero. Não é isso. É exatamente isso. Sua voz estava fria agora. Você não confia em mim. Não confia que o que eu sinto é real. E se você não confia, então realmente é melhor que vá embora. Denise ficou ali parada, segurando os gêmeos, sentindo como se tivesse levado um soco. Tá bom, sussurrou finalmente. Eu vou. Subiu as escadas, colocou as crianças no berço, começou a arrumar suas coisas com as mãos tremendo. Ouviu a porta da frente bater. Frederico saindo, o motor da caminhonete ligando, o som se afastando. Dona Neuza apareceu na porta do quarto. Você é teimosa igual a ele, sabia? Dona Neuza, por favor. Não, você vai me ouvir. A senhora entrou. Aquele menino lá embaixo fechou o coração quando perdeu os pais. Virou pedra. Trabalho e solidão, nada mais. Até você aparecer. Ele vai superar, vai. Dona Neuza riu tristemente. Você não viu o jeito que ele olha para você. Não viu ele brincando com seus meninos. Não viu ele sorrindo de novo depois de anos. Mas a Rita disse... A Rita é uma víbora manipuladora que quer o que nunca vai ter. A senhora segurou os ombros de Denise. E você está deixando ela vencer. Está deixando o medo vencer. Não é medo, é realidade. Realidade? Dona Neuza soltou uma risada amarga. A realidade é que você está apaixonada por ele também. Mas está com tanto medo de sofrer de novo que prefere fugir antes que dê errado. As palavras acertaram em cheio, porque eram verdade. E se der errado? Denise sussurrou. E se der certo? Dona Neuza ecoou as palavras de Frederico. E se for a melhor coisa que aconteceu para vocês dois, para vocês quatro? Denise se sentou na cama, cabeça nas mãos. Eu não sei o que fazer. Sei que não, mas amanhã de manhã, quando você colocar essas crianças no carro e sair daqui, vai saber. A senhora foi até a porta. Vai saber exatamente o que perdeu. E deixou Denise sozinha com seus pensamentos e seus medos. A noite passou devagar. Denise não dormiu. Ficou olhando para o teto, ouvindo os sons da fazenda, os grilos, o vento, o silêncio pesado de tudo que não tinha dito. De manhã cedo, arrumou as últimas coisas. Vestiu os meninos. Desceu as escadas. A cozinha estava vazia. Sem Dona Neuza. Sem o cheiro de café fresco. Só um bilhete na mesa. Saí cedo. Não quero te ver partir. Mas deixei café pronto. E deixei meu telefone. Para quando você voltar? Neuza. Denise sentiu lágrimas queimarem. Bebeu o café mecânico sem sentir o gosto. Colocou os meninos no carro. Voltou para pegar a última sacola. E encontrou Frederico parado na varanda. Tinha olheiras. A roupa do dia anterior. Parecia não ter dormido. Você volta? Ele perguntou voz rouca. Não sei. Ele assentiu olhando para o chão.
Entendo. Denise esperou. Esperou que ele dissesse algo, que pedisse para ela ficar de novo, que lutasse. Mas ele apenas ficou ali, quieto, derrotado. Cuida-se, disse finalmente, e entrou na casa. Denise ficou parada por um longo minuto. Depois entrou no carro, deu partida. Dirigiu pela estrada de terra, aquela mesma onde tinha atolado uma semana antes, o lugar onde tudo tinha começado. No retrovisor, a fazenda ficava cada vez menor. E então, a chuva começou. A chuva começou como garoa, depois virou temporal. Denise dirigia devagar, limpadores em velocidade máxima, mal conseguindo ver a estrada. Os meninos choravam no banco de trás, assustados com os trovões. Tá tudo bem, meus amores, tá tudo bem. Mas não estava. Nada estava bem. O carro começou a patinar. O mesmo lugar. A mesma vala de barro. Não. Tentou acelerar suavemente. As rodas giraram sem tração. O carro afundou mais, atolada, de novo. Denise bateu as mãos no volante, soltando um grito de frustração. Porque, claro que ia atolar exatamente ali, como se o universo estivesse dizendo: viu? Você não devia ter saído. Pegou o celular, sem sinal, igual a primeira vez. A chuva caía com força agora. Não tinha como sair do carro. Não podia carregar os bebês naquele dilúvio. Ficou ali sentada, chorando junto com os filhos, sentindo todo o peso das últimas horas. Tinha fugido. De novo. Igual tinha fugido de São Paulo. Porque era isso que fazia quando tinha medo. Corria, se protegia, não deixava ninguém perto o suficiente para machucá-la. E o que conseguiu? Estar sozinha. De novo. Atolada. De novo. O som de cascos cortou através da chuva. Denise levantou a cabeça. Não podia ser. Mas era. Frederico surgia na curva, montado no cavalo, encharcado até os ossos, cabelo grudado no rosto. Parou ao lado do carro. Seus olhos encontraram os dela através do vidro molhado. Denise abriu a porta. Você veio. Sempre venho. Ele desceu do cavalo. Sempre vou vir. A chuva caía entre eles. Frederico deu um passo à frente. Eu sei que você tem medo. Sei que já te machucaram. Sei que acha que não merece isso aqui. Sua voz era firme mesmo debaixo da tempestade. Mas eu não sou ele, Denise. Não sou o cara que te abandonou. Eu sei. Não sabe. Porque se soubesse, não teria ido embora. Ele estava perto agora. Você acha que eu ligo para dinheiro? Para posição social? Para qualquer coisa além de você e desses meninos? Não é isso. Então o que é? Frederico segurou o rosto dela, forçando-a a olhá-lo. Me diz. Me diz o que preciso fazer para você acreditar que isso é real. Eu tenho medo, ela gritou de volta. Tenho medo de acreditar e você desistir. Tenho medo de colocar meus filhos numa situação e você decidir que é demais. Tenho medo de não ser suficiente. Você é mais que suficiente. Ele a puxou para perto. Você é tudo. Tudo que eu quero, tudo que preciso, tudo que passei anos achando que nunca ia encontrar. E a Rita? Foda-se a Rita! Frederico estava gritando agora também. Mandei ela embora. Disse que nunca mais ponha os pés na minha propriedade. Disse que se ela chegar perto de você de novo, eu mesmo chamo a polícia. Denise piscou atordoada. Você fez isso? Fiz. Fiz porque ela quase destruiu a única coisa boa que aconteceu na minha vida nos últimos 5 anos. Ele encostou a testa na dela. E você quase deixou ela conseguir. Desculpa, Denise sussurrou, lágrimas se misturando com a chuva. Desculpa, eu sou idiota. Você tá com medo. Eu entendo o medo. Frederico segurou o rosto dela com as 2 mãos. Mas não me deixa, Denise. Por favor. Não me deixa sozinho de novo. Frederico, eu te amo. As palavras saíram roucas, desesperadas. Amo você. Amo o Pedro. Amo o Pietro. Amo a bagunça que vocês trouxeram para minha vida. Amo acordar e ouvir choro de bebê. Amo ter brinquedo espalhado pela casa. Amo você cantando desafinado enquanto faz mamadeira. Denise soltou um riso molhado. Eu não canto desafinado. Canta horrível. Ele sorriu pela primeira vez. E eu amo. E então,
A beijou. Debaixo da chuva, atolados no barro, com 2 bebês chorando no carro, era o beijo mais perfeito do mundo. Quando se separaram, Denise segurou o rosto dele. Eu também te amo. Me desculpa por ter duvidado. Me desculpa por não ter lutado mais ontem. Você lutou, eu que não escutei. Ela beijou de novo. Mas estou escutando agora. Um trovão enorme fez ambos pularem. Os meninos aumentaram o choro. A gente precisa tirar eles daqui, Frederico disse, olhando para o carro afundando cada vez mais. Vou amarrar o cavalo. Não vai dar tempo. Denise olhou para a água começando a subir. A gente vai ter que ir a pé. Com 2 bebês na chuva. Você tem ideia melhor? Ele olhou ao redor pensando rápido. Então tirou a camisa mesmo já encharcado. Usa isso para cobrir eles. Eu carrego um, você carrega outro. Vamos correndo. Fizeram um embrulho improvisado com a camisa, protegendo as cabeças dos bebês. Frederico pegou Pedro, Denise pegou Pietro. Pronta? Pronta. Correram. A chuva castigava. A lama escorregava sob os pés. Denise tropeçou 2 vezes, mas Frederico a segurou. Ele tropeçou uma vez. Ela o puxou de volta. Quando finalmente avistaram a casa, ambos estavam exaustos. Dona Neuza os esperava na varanda, toalhas nas mãos. Eu sabia, ela gritou. Sabia que você ia atrás dela, seu teimoso. Depois eu explico. Frederico gritou de volta. Abre a porta. Entraram como tornado, pingando água e barro por todo lado. Dona Neuza pegou os bebês, levou correndo para secar e aquecer. Denise e Frederico ficaram ali no meio da sala, encharcados, sujos, sem fôlego. Você veio me buscar, ela disse. Sempre vou buscar você. Ele puxou ela para perto. Não importa quantas vezes você fugir. Não vou fugir de novo. Promete? Prometo. Denise subiu nas pontas dos pés para beijá-lo. Aliás, sobre aquele apartamento que aluguei, cancela. Já paguei a entrada. Eu pago o que você perdeu. Frederico a segurou pela cintura. Você fica aqui com os meninos comigo. Como morando junto? Exatamente morando junto. Ele hesitou. A não ser que seja rápido demais. É rápido demais. Denise sorriu ao ver a decepção no rosto dele. Mas eu não ligo. Sim. Sim? Sim. A gente fica. O sorriso que ele deu, enorme, transformador, completamente apaixonado, fez valer cada segundo de dúvida e medo. Dona Neuza apareceu com os bebês enrolados em toalhas limpos e calmos. Os 2 também. Mas vocês... Ela olhou de um para o outro com um sorriso que não conseguia esconder. Vocês resolveram? Resolvemos. Frederico confirmou, ainda olhando para Denise. Ela fica. Eu sabia. Dona Neuza quase deixou os bebês caírem de tanta animação. Ah, eu sabia. João, vem ver. João apareceu correndo da cozinha. Olhou para a cena. Frederico sem camisa, abraçado com Denise encharcada, Dona Neuza radiante com os bebês. E riu. Demorou, patrão. Achei que nunca ia ter coragem. Quase não tive, Frederico admitiu. Mas teve. Denise segurou a mão dele. E eu também. Dona Neuza entregou Pietro para Frederico e Pedro para Denise. Agora vocês vão tomar um banho quente, vestir roupa seca, e a gente vai comemorar. Comemorar o quê? Denise perguntou. Família nova, a senhora declarou. Essa casa estava vazia há tempo demais. Agora tem vida de novo. E tinha mesmo. Tinha choro de bebê, tinha riso, tinha amor. Mais tarde, depois do banho, da comida quente, dos meninos dormindo, Denise e Frederico se encontraram na varanda. A chuva tinha passado. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Obrigado, ela disse, encostada no peito dele. Por quê? Por não desistir de mim. Nunca vou desistir. Ele beijou o topo da cabeça dela. De nenhum de vocês. Mesmo quando o Pietro fizer birra? Mesmo quando? Mesmo quando o Pedro acordar de madrugada? Mesmo quando? Mesmo quando eu cantar desafinado? Frederico riu. Principalmente quando você cantar desafinado. Denise se virou nos braços dele. Eu te amo.
Eu te amo mais. Impossível. Muito possível. E ali, na varanda da fazenda, debaixo do céu estrelado, dois corações que tinham se perdido, encontraram o caminho de casa, nos braços um do outro. 3 dias depois, Denise acordou com o cheiro de café e o som de risada vindo da cozinha. Sorriu antes mesmo de abrir os olhos. Aquele som, Frederico rindo, ainda era novidade, uma novidade maravilhosa. Desceu de roupão, descalça, e parou na porta da cozinha. Frederico estava sentado no chão com os gêmeos. Pedro puxava sua orelha. Pietro tinha conseguido subir nas costas dele e estava tentando usar o cabelo do pai como rédea de cavalo. Pai. A palavra ainda era estranha, mas certa. Bom dia, ela disse. Frederico olhou para cima, sorriso largo no rosto. Bom dia. Tenta me salvar desses dois? Nem pensar, você começou, você resolve. Dona Neuza ria enquanto virava panquecas. Ele insistiu em deixar você dormir. Disse que você parecia cansada. Tô cansada. Denise se serviu de café, mas do jeito bom. Os últimos 3 dias tinham sido intensos. Cancelar o apartamento. Buscar suas coisas que ainda estavam guardadas na casa de uma amiga. Ligar para a mãe e contar tudo. A mulher quase teve um ataque quando soube que a filha estava morando com um fazendeiro que conhecera há uma semana. Mas você tá feliz? A mãe tinha perguntado. Muito. Então tá certo. Quero conhecer esse homem logo. Também tinha ligado para o emprego novo, explicando a situação. Para sua surpresa, o diretor da escola tinha ficado empolgado. Você pode trabalhar 3 dias por semana e levar material para casa. Rio Verde precisa de profissionais como você. Tudo estava se encaixando, como se o universo finalmente estivesse conspirando a favor. Denise, a voz de Frederico a trouxe de volta. Ele estava de pé agora segurando os 2 meninos. Preciso mostrar uma coisa para você depois do café. O quê? Surpresa. Comeram juntos panquecas de Dona Neuza, frutas frescas, café forte. João apareceu para roubar comida e contar fofocas da cidade. A Rita saiu de Rio Verde. Ele anunciou com prazer mal disfarçado. Arrumou emprego em Goiânia. Vai embora semana que vem. Denise sentiu um peso sair dos ombros. Sério. Sério. E tá dizendo para todo mundo que sempre soube que vocês dois iam ficar juntos. João revirou os olhos, como se não tivesse feito de tudo para atrapalhar. Deixa ela, Frederico disse, mão encontrando a de Denise por baixo da mesa. Já foi. Depois do café, ele a guiou para fora. Não para os estábulos, como ela esperava, mas para o outro lado da propriedade. Para onde a gente está indo? Você vai ver. Caminharam por uns 5 minutos até chegarem a uma construção menor afastada da casa principal. Era uma casa antiga, estilo colonial, com varanda e jardim tomado pelo mato. O que é isso? Era da minha avó. Frederico abriu a porta. Ela morou aqui até morrer. Depois ficou fechada. O interior estava empoeirado, mas preservado. Sala ampla com lareira. Cozinha grande com fogão a lenha. 3 quartos. Banheiro espaçoso. É linda, Denise disse, passando a mão pela parede de tijolos à vista. Pensei que... Frederico hesitou, parecendo nervoso. Pensei que a gente podia reformar, morar aqui. Aqui, mas a casa grande... É grande demais, formal demais. Ele olhou ao redor. Aqui tem espaço para os meninos brincarem. Tem quintal. Você pode fazer do jeito que quiser. Denise encarou. Você tá me dando uma casa? Tô dando pra gente, pra nossa família. Frederico segurou as mãos dela. Se você quiser. Se for rápido demais. Ela o calou com um beijo. Não é rápido. É perfeito. Passaram a manhã inteira explorando a casa, planejando mudanças. Um quarto seria dos gêmeos. Outro seria escritório dela para preparar material da escola. A sala poderia ter estante para livros. A cozinha... Posso derrubar essa parede? Denise perguntou. Integrar com a sala? Pode derrubar a casa inteira se quiser. Vamos construir do jeito que você sonhar. Voltaram para o almoço de mãos dadas. Dona Neuza os esperava com um sorriso sabido. Gostou da surpresa? Amei. Denise abraçou a senhora. Você sabia? Claro que sabia. Esse menino não esconde nada de mim.
Ela serviu o almoço. E tem mais. Chega alguém daqui a pouco. Quem? A campainha tocou antes que alguém respondesse. João foi atender e voltou com uma mulher na casa dos 50, cabelo grisalho, olhos gentis. Mãe! Denise correu para abraçar. Minha filha! A mulher segurou o rosto dela. Deixa eu ver você, tá bem? Tá feliz mesmo? Muito feliz, mãe. Muito. A mãe de Denise olhou para Frederico, que estava na porta com os gêmeos no colo, parecendo nervoso pela primeira vez desde que se conheceram. Então você é o tal do Frederico. Sim, senhora. Prazer. Ela circulou ao redor dele, avaliando. Bonito é. Rico também, pelo visto. Mas trata minha filha bem? Mãe, Denise protestou. Deixe eu perguntar. É importante. A senhora encarou Frederico. E então? Frederico respirou fundo. Eu amo sua filha, dona Cleide, e seus netos. Vou passar o resto da vida provando isso. Cleide olhou para ele por mais um longo momento. Depois sorriu. Bom, porque se machucar minha menina, vou voltar aqui e acertar você com minha própria mão. Pode vir armada, Frederico disse sério. Vou merecer se isso acontecer. Gostei dele, Cleide anunciou para Denise. Pode ficar com esse. O almoço foi barulhento, cheio de risadas, histórias constrangedoras da infância de Denise que sua mãe fazia questão de contar. Frederico ouvia tudo com atenção e um sorriso que não saía do rosto. Depois da comida, Cleide pegou os gêmeos. Vou ficar uns dias se não for atrapalhar. Quero passar tempo com meus netinhos. Nunca atrapalha, mãe. Ótimo. Porque vocês dois... Ela apontou para Denise e Frederico. Vão dar um passeio, sozinhos, sem criança, sem Dona Neuza, sozinhos. Mãe, a gente não precisa... Precisam sim, anda. Frederico e Denise trocaram olhares e riram. Acabaram nos estábulos selando canela. Igual aquela vez, Denise disse enquanto montavam juntos. Melhor que aquela vez. Frederico a puxou para mais perto. Porque agora você é minha. Cavalgaram até um lugar que ele queria mostrar. Um lago escondido no meio da propriedade. A água era cristalina, cercada de árvores. É aqui que eu venho quando preciso pensar, ele disse, ajudando-a a descer. Ou quando preciso não pensar. Sentaram na margem, pés na água, ombros se tocando. Nunca pensei que minha vida ia ser assim, Denise confessou. Quando saí de São Paulo só queria sobreviver. Criar meus filhos. Não esperava isso. Isso o quê? Felicidade. Ela olhou para ele. De verdade. Do tipo que achei que não existia. Frederico virou o rosto dela para ele. Existe, tá bem aqui. Eu sei. Ela sorriu. Assusta um pouco. Eu também tenho medo às vezes, ele admitiu. Medo de acordar e você ter sumido. Medo de estragar tudo. Não vai estragar. Como sabe? Porque a gente não deixa. Denise entrelaçou os dedos nos dele. A gente luta. Quando ficar difícil, e vai ficar às vezes, a gente conversa. A gente resolve. A gente não foge. Você fugiu, ele lembrou com um meio sorriso. E você me buscou. Ela beijou. Sempre vai me buscar? Sempre. Então eu sempre vou voltar. Ficaram ali até o sol começar a se pôr, só existindo, só sendo felizes. Quando voltaram, a casa estava em alvoroço. João e a família dele tinham vindo jantar. A esposa dele tinha trazido bolo. Os 3 filhos brincavam com Pedro e Pietro. Dona Neuza e Cleide comandavam a cozinha como veteranas. Frederico foi arrastado por João para ver não sei o que no celular. Denise ficou parada na porta, observando tudo. Uma semana atrás, estava atolada numa estrada desesperada, sozinha. Agora estava cercada de pessoas, de amor, de família. Tá pensando no quê? Frederico perguntou, aparecendo ao lado dela. Em como a vida muda rápido. Para melhor? Muito melhor. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Obrigada. Pelo quê? Por me encontrar naquela estrada, por não desistir de mim, por me dar tudo isso. Você me deu mais. Frederico beijou o topo da cabeça dela. Me deu de volta minha vida. O jantar foi caótico e perfeito. Comida demais, risadas demais, amor demais. Quando todos foram embora,
Quando Cleide levou os gêmeos para dormir no quarto dela, vocês merecem uma noite tranquila. Quando Dona Neuza se recolheu para sua casa, Frederico e Denise ficaram sozinhos na varanda. Daqui a 6 meses, essa vista vai ser diferente, ele disse apontando para onde ficava a casa da avó. Vai ter. Nossa casa ali, reformada, cheia de vida. Mal posso esperar. Eu também. Ele a puxou para o colo. Casei rápido demais. Frederico Guilhermino, você nem me pediu em casamento ainda. Ah, é verdade. Ele fingiu pensar. Quer casar comigo? Denise riu. Esse foi o pedido mais sem jeito da história. Você não respondeu. Ainda estou esperando você fazer direito. Frederico a colocou de pé, desceu da cadeira e se ajoelhou ali mesmo, na varanda iluminada apenas pela lua. Denise Carvalho, você apareceu na minha vida coberta de barro, com 2 bebês chorando, perdida numa estrada, e foi a melhor coisa que já me aconteceu. Ele segurou a mão dela. Não tenho anel ainda, não preparei discurso bonito. Só tenho meu coração, minha fazenda, minha vida inteira para oferecer. Casa comigo? Denise sentiu lágrimas escorrerem. Sim, 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 1000 vezes sim. Ele se levantou e a girou no ar, rindo, beijando, completamente apaixonado. Quando a colocou no chão, ela segurou o rosto dele. Quem diria que atolar na estrada ia me trazer até você? O GPS que você agradece. O GPS horrível. Ela riu. Melhor GPS defeituoso da minha vida. Entraram para dormir abraçados, planejando o futuro, sonhando junto. E 6 meses depois, a casa estava pronta. Paredes claras, janelas grandes, quintal cercado onde Pedro e Pietro engatinhavam atrás de um cachorro vira-lata que João tinha encontrado. Denise estava na cozinha nova, preparando o café da manhã. A barriga de 6 meses dificultava os movimentos, mas ela não ligava. Deixa eu ajudar. Frederico a abraçou por trás, mãos na barriga. Ela tá chutando. Ele, Denise corrigiu. E sim, tá. Ainda acho que é menina. Vamos ver no ultrassom amanhã. A porta se abriu. Os gêmeos entraram em disparada, seguidos pelo cachorro, seguidos por Dona Neuza gritando. Esses meninos pegaram meu bolo. Frederico, segura seus filhos. Tecnicamente são 3 filhos dela e 1 meu, Denise disse rindo. Todos são meus, Frederico declarou, saindo para capturar os meninos. Vem cá, peste, não rouba bolo da Dona Neuza. Pedro e Pietro gritavam de alegria, correndo em círculos. O cachorro latia. Frederico tropeçou num brinquedo e quase caiu. Denise observava de longe, mão na barriga, coração transbordando. É isso que você queria? Cleide perguntou, aparecendo ao lado dela. A mãe passava mais tempo ali do que na própria casa agora. É mais do que eu queria, mãe. Denise limpou uma lágrima feliz. É tudo. Ele é bom para você. É o melhor. Frederico finalmente conseguiu pegar os 2 gêmeos, um em cada braço. Veio caminhando de volta, os meninos rindo, e parou na frente de Denise. Sua família, senhora. Nossa família, ela corrigiu. Nossa família, ele concordou, beijando-a suavemente. E ali na casa que construíram juntos, cercados de amor e bagunça e vida, Denise soube com certeza absoluta. A estrada de barro que quase a fez desistir tinha sido o caminho para casa o tempo todo. Só precisou de um homem em um cavalo para mostrar o caminho. E de coragem para acreditar que merecia ser feliz. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.